Bom dia, bonjour! Mais uma terça-feira alegre começando, porque terça-feira boa é terça-feira com Macarrão Talk! Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à aula de hoje, número 103. E hoje você vai aprender de uma vez por todas porque algumas receitas precisa secar os macarrões e outras não. Então fica aqui comigo até o final. Se você não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, sou especialista em confeitaria francesa, tenho uma paixão imensa pelos macarrões, por isso que o canal aqui tem muito sobre macarrões. E sobretudo, o que eu amo de paixão é explicar os porquês, porque confeitaria, gente, não é só receita passo a passo, não. Se você não entende receita, se você não entende função de ingredientes, se você não entende técnica, você não é confeiteiro, você é amador. Então vem aqui comigo se você quer aprender confeitaria de maneira artesanal e profissional, entendendo os porquês. Você está no lugar certo. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui na minha cozinha. É aqui que eu produzo os meus doces, é aqui que eu dou aula para vocês, é aqui que eu gravo os meus cursos e é aqui que eu moro também. Para quem não sabe, eu moro aqui na França, numa cidade que se chama Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand é uma cidade muito cinza. Il fait gris tout le temps, mais de temps en temps il y a du soleil. Acabei de inventar essa música. E nessa música eu acabei de falar que aqui em Clermont-Ferrand tem pouco sol e sempre tá cinza. Mas vocês vão ensolarar aqui o meu dia, a minha terça-feira com esse Macarrão Talk, porque a gente vai falar sobre esse tema aqui que vocês adoram, né? Muita gente me pergunta isso aqui no YouTube, lá no Instagram. Pri do céu, preciso secar, não preciso ouvir uma receita da internet, eu não sei mais o que fazer, por onde que eu começo? Começa por aqui, ó. Começa a maratonar os meus vídeos aqui no canal do YouTube. Olha, aula de hoje de número 103. Isso significa que você tem 102 aulas que você ainda não assistiu e que estão disponíveis aqui no canal do YouTube, porque toda semana a gente tá aqui, né? Se você maratonar todas essas aulas, não precisa nem maratonar tudo. Maratona metade, um quarto, né? 25% ali. Eu garanto que você vai sair desse canal do YouTube fazendo macarrão. Por quê? Porque aqui tem os porquês. Sem os porquês, ninguém faz macarrão. Se você abrir o YouTube e colocar lá na página de pesquisa receita de macarrões, você vai encontrar muita receita de macarrão. Quem aqui está assistindo essa aula aqui ao vivo comigo ou gravada e já fez uma receita da internet? Eu sei que vocês começam todos com receita da internet, não é? Contem pra mim, quantas vezes deu errado? Deu certo ou deu errado a tua primeira receita da internet? E gente, não é o problema com a receita. As receitas da internet são boas. As receitas da internet são ótimas. As receitas dos livros são excelentes. Porém, uma receita de macarrão sem técnica é como você ter um carro e não ter carteira de motorista. Não adianta de nada. Porque se a polícia te pegar, tá danado. É pior ainda do que ter um carro sem ter carteira de motorista. É como se você tivesse um carro e não soubesse dirigir. É exatamente isso. Você ter uma receita de macarrão sem conhecer técnica é como você ter um carro na sua garagem e não saber dirigir. Tem que pegar o Uber, tem que pedir pro vizinho te levar, tem que ir a pé, tem que ir de bicicleta. Então esse é o problema. O problema não é a receita, o problema não é o forno,
O problema é não entender como funciona a receita, é não entender técnica. Pri do céu, mas o que significa técnica, pelo amor de Deus, mulher? Você só fala sobre isso. Só fala sobre isso, porque confeitaria é físico-química e técnica, tá? O que é técnica, gente? Técnica é você conhecer os processos, entender por que você precisa fazer aquele processo e adaptar aquele processo ao teu ambiente. Como assim, Pri? Teu ambiente, o teu forno, a tua cozinha, o teu fogão, tua batedeira. Tua batedeira é parecida com a minha? É igual a minha? Olha ali minha batedeira, ó. A Laila, cadê a Laila? A Laila é essa daqui, ó. Laila, batedeira Laila. Você tem a batedeira Laila aí na sua cozinha? Você tem o fogão? Ainda não dei o fogão, o nome pro forno, gente. Oh, meu Deus. Porque a batedeira Laila, né, já faz um tempo que ela tem nome, mas o forno... Oh, meu Deus. Vocês vão ter que me dar um palpite, hein? Vou esperar aqui nos comentários o palpite, como que ele vai se chamar o forno. Então, o meu forno é um forno elétrico com convecção de embutir. A marca dele é Bosch, tá? Você tem um forno desse na sua casa? Você tem o quê? Forno a gás? Forno de 6 bocas, 4 bocas, Electrolux, Brastemp, Daco? Qual que é a marca do seu forno aí? Aqueles forninhos de bancada? Oster? Qual que é? Conta pra mim. Você tem o que mais? Você tem um fogão a gás ou aquele fogão de indução? Então é isso, gente, né? Aqui no meu ambiente eu tenho os meus equipamentos, os meus ingredientes. E aí, se você seguir o meu passo a passo, com o teu ambiente na tua cozinha, vai dar errado. Por quê? Porque o teu fogão não é igual ao meu. Porque tua batedeira não é igual à minha, né? Talvez a minha seja mais potente do que a sua, talvez a sua seja mais potente do que a minha, talvez o teu forno seja melhor do que o meu, talvez o meu seja mais potente do que o seu. Então, é impossível a gente simplesmente pegar uma receita e aplicar um passo a passo, né? E eu falo isso com muita propriedade, gente, porque a maioria dos alunos que vêm para os meus cursos ou já fizeram N cursos de macarrons, 2, 3, 4, ou cursos presenciais. E o que eles relatam para mim? Pri, fiz o curso presencial, foi maravilhoso, sensacional, os macarrons ficaram lindos, né? Voltei para casa lá, comprei tudo, comprei farinha de amêndoa, comprei um monte de coisa, comprei corante, e aí fui fazer a receita e nunca mais deu certo. Por quê? Porque talvez o professor que te ensinou a fazer a receita te ensinou a executar uma receita, executar como um soldado e não a pensar como um confeiteiro, né? O bom professor é aquele professor que te ensina a fazer um doce no seu próprio ambiente, tá? Então, é isso que eu ensino para os meus alunos, né? Eu ensino o aluno a entender o que ele está fazendo, a adaptar a técnica ao ambiente que ele tem, né? Para mim, pouco me importa se ele tem um forno a gás, um forno elétrico, batedeira de mão, enfim, a gente adapta, tá? A gente adapta. Então, bora lá! Para você que ainda não deixou o like aqui embaixo do vídeo, professora que tá triste porque vocês não estão deixando o like. E toda terça-feira eu venho aqui de coração aberto para entregar tudo que eu sei para vocês. Então, vamos, pelo menos eu tô merecendo, eu acho que eu tô merecendo um like. Deixa o likezinho aqui, porque vocês sabem, né, gente? É super importante vocês apertarem aqui no joinha para o YouTube distribuir esse conteúdo, tá? Então, quanto mais o YouTube distribuir esse conteúdo, mais relevante o nosso canal ele fica e mais feliz a professora fica aqui para trazer mais conteúdo ainda e entregar muito, muito mais para vocês, porque vocês sabem que a entrega aqui é grande. Então, sem mais delongas, pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre a questão das receitas de macarrons. Algumas receitas de macarrons que vocês vão procurar na internet,
Vão falar assim para você, precisa pingar os macarrons e deixar os macarrons secando. Algumas receitas vão falar que precisa deixar secando 30 minutos. Outras receitas vão falar precisa deixar secando 1 hora. Já vi receita que fala para deixar secar meio-dia. Você deixa metade do dia lá secando. Oh, meu Deus do céu. Como é que a confeiteira faz? Com tanto macarrão secando, né? Tá parecendo lavar roupa, né? Secar a roupa no varal. Mas não é assim que funciona, não. Mas brincadeira à parte, gente, é super importante vocês entenderem por que algumas receitas falam para vocês secarem os macarrons e outras receitas não falam para vocês secarem. A maioria vai falar para vocês secarem os macarrons. Por quê? Porque tem um monte de mito, né, nesse mundo dos macarrons. E eu tento desvendar todos esses mitos para vocês. Macarrão não é o doce mais difícil de fazer da confeitaria. Ele é o doce mais difícil da confeitaria se você não entender os porquês. Se você não entender a receita, não vai funcionar. Não perca tempo. Se você não quer estudar, se você não tem interesse de saber os porquês, você não é feito para o macarrão, tá? Macarrão, ele escolhe a pessoa que vai trabalhar com ele. A pessoa que trabalha com macarrão, ela não fica satisfeita somente de executar uma receita, ela precisa entender, tá? Esse é um bom confeiteiro, uma boa confeiteira, uma boa macarroneira. Então, se você gosta de entender os porquês, sabe assim a criança que fica ali te perguntando, mas por que é assim? Por que é assim? Aquele pai, aquela mãe, aquele adulto que fala, porque sim. Gente, a pior coisa que você pode fazer para uma criança é falar porque sim. Esse foi o trauma da minha vida. Professores que falavam porque sim, ou adultos que me falavam porque sim. Eu sempre ficava muito agoniada, porque eu era uma criança que precisava entender os porquês das coisas, senão eu não conseguia entender. Eu me lembro que nas provas, e até com o meu pai, ele mandava, não tinha escolha, ele mandava eu decorar as coisas para a prova, né, os assuntos, né, os textos e tal, e decorar a tabuada. E eu nunca fui feita para decorar, porque eu sou uma TDAH assim muito intensa. Tenho um TDAH nervoso. Então, ou eu entendo, ou eu entendo. Se eu não entender, eu não consigo explicar para outra pessoa aquilo que eu entendi, ou aquele assunto, e eu não consigo ter aquilo claro na minha mente. Tá? Então, é super importante que vocês entendam o que vocês estão fazendo, né? Quando você está fazendo um merengue, por exemplo, que é a base do macarrão, você precisa entender o que está acontecendo ali dentro daquelas claras em neve. O que está fazendo com que a clara vire aquele ponto de neve? O que acontece quando você adiciona o açúcar ali dentro do merengue? Qual que é a função do açúcar? Qual que é a função do fouet? Por que a gente precisa bater com o fouet? Por que algumas receitas de merengue são diferentes de outras? Né? Isso é compreender as bases da confeitaria. E eu acho muito engraçado, assim, às vezes as pessoas me perguntam, Pri, mas esse merengue aí dá para fazer suspiro? Gente, suspiro é merengue. E merengue são bases que dá para utilizar para fazer múltiplos doces. A gente consegue fazer bolo com merengue, a gente consegue espatular um bolo com merengue, a gente consegue fazer suspiro com merengue, a gente faz pavlova com merengue, né, que não deixa de ser um suspiro também. A gente faz macarrão com merengue. Então, existem N possibilidades para trabalhar com o merengue, né? Os biscoitos merengados, né? O dacquoise, o succès, vários outros biscuits, né? Da base da confeitaria francesa trabalham com os merengues. Então, a gente precisa entender as bases, enraizar as bases
para daí fazer crescer essa árvore para poder dar frutos, né? Então isso é super importante. Então voltando lá na questão dos macarrons secar ou não secar, muitas receitas que vocês vão ver na internet, e eu falo isso por experiência própria, tá? Eu também ia para a internet e ficava devorando os blogs e os vídeos. As pessoas vão falar para vocês que a gente precisa deixar os macarrons secando, porque os macarrons não gostam de umidade, eles precisam criar uma película por cima antes de serem levados para o forno, senão eles vão estourar. E é verdade sim que algumas receitas de macarrons você vai precisar deixar o macarrão secando, mas isso vai depender não do seu ambiente, tá? Pouco importa se você mora lá em Fortaleza, onde chove bastante, ou se você mora no Mato Grosso, que chove pouco e a umidade é baixíssima. Pouco importa onde você mora, tá? O que importa, pessoal, na hora de fazer macarrão é a técnica com a qual você vai trabalhar. Então, basicamente, o que vai dizer se você vai trabalhar ou não com a secagem dos macarrons é o tipo de merengue que você vai usar para fazer uma receita de macarrão. Na confeitaria, nós temos 3 tipos de merengue, tá? Esses merengues, né, a gente chama de merengue francês, merengue suíço e merengue italiano. Vocês já devem, talvez, ter ouvido falar sobre esses merengues. O merengue francês é aquele merengue bem facinho, bem facinho, ó, o mais fácil de todos. Você pega a clara de ovo, leva para a batedeira, bate até espumar e acrescenta o açúcar. Vai acrescentando o açúcar refinado, tá? Esse é o merengue francês. O merengue suíço, ele é um pouco diferente. Merengue suíço, você vai pegar a clara do ovo, vai misturar o açúcar refinado dentro dessa clara e vai levar esses 2 ingredientes para banho-maria, tá? Esse banho-maria vai ter a função de derreter o açúcar dentro da clara em neve. Uma vez que esse açúcar foi derretido, atingiu uma certa temperatura, um pouquinho mais de 60 graus, você leva essa mistura para a batedeira para formar um merengue, tá? Esse é o merengue suíço. E o terceiro tipo de merengue é o que a gente chama de merengue italiano. Então, como que funciona o merengue italiano? Você vai pegar as claras, vai levar para a batedeira. Em paralelo, você vai pegar uma panelinha, vai colocar açúcar com água e vai levar para o fogo até essa mistura atingir uma temperatura que pode variar, tá? Dependendo da receita, 117, 118, 120 graus, tá? Existem várias receitas de merengue italiano. E aí você vai adicionar essa calda quente lá dentro das claras em neve para formar o merengue. Esse é o merengue italiano. Então, se você prestou bastante atenção no que eu acabei de falar, que são informações importantes, o merengue francês é simplesmente um merengue cru. Ele não vai cozinhar, ele não vai em banho-maria, ele é um merengue frio, né? E para quem não sabe, clara de ovo tem na sua composição 90% mais ou menos de água, né? E quando a gente fala assim que o macarrão não gosta de água, a água está relacionada à massa do macarrão, não tem nada a ver com a umidade ambiente, tá? Então, quanto mais umidade tem dentro da massa do macarrão, menos estável ela é. Então, no caso do merengue francês, se você trabalhar com o merengue francês para fazer a massa do macarrão, isso significa que vai ter muita água dentro da sua massa de macarrão, ok? Ou seja, vai ser uma massa mais instável. Se você trabalhar com merengue suíço, que é aquele merengue que vai para o banho-maria, você vai ter uma temperatura ali que vai estar por volta de 60 e pouquinhos graus, mas essa temperatura não é o suficiente para fazer a água das claras evaporarem. Então, também esse tipo de merengue suíço não é considerado como mais estável, apesar de ser muito utilizado no Brasil. Não sei por que cargas d'água, né? Tá a modinha da utilização do merengue suíço para fazer macarrão. Aqui na França
Ninguém trabalha com merengue suíço para fazer macarrons de maneira profissional, tá? Por quê? Porque dá mais trabalho e não te dá estabilidade na hora de assar os macarrons. E o terceiro tipo de merengue, se você prestou atenção, ele é feito com uma temperatura bem quente, é um merengue cozido, né? A gente faz aquela calda de açúcar ali 118, 119 graus, e quando você adiciona essa calda quente dentro das claras em neve, você vê a água evaporando. É mágica. Você vê o bowl ali todo molhado, né? Quem já fez merengue italiano já deve ter visto a parede do bowl ali todo molhado. Você vê aquela fumaça saindo. Aquela fumaça ali é a água, né, presente dentro das claras em neve evaporando. Então, quando você trabalha com esse merengue quente, isso significa que vai ter menos água dentro da sua massa de macarrão, ou seja, ela é mais estável. Então, pensa aqui com a professora, a lógica disso tudo. Pri, mas tá, quando que eu vou precisar secar ou não secar? Pensa comigo, quanto mais estável a sua massa de macarrão, menos você precisa secar, tá? Então, o merengue frio, que é o merengue cru, merengue francês, você vai precisar deixar os macarrões secando. O merengue suíço é aquele meio termo. Tem gente que fala que seca, tem gente que fala que não seca, aí fica meio em cima do muro ali. A maioria das pessoas secam, tá? O merengue suíço. E o merengue italiano é o único que não precisa deixar o macarrão secando, criando aquela película, né? Ou seja, você não precisa perder tempo. Tempo é dinheiro, tempo é qualidade de vida, tempo é o tempo que você poderia estar falando com o cliente, tempo é o tempo que você poderia fazer um catálogo melhor, tempo é o tempo de estudos que você poderia ter, né? Então, ao invés de deixar os macarrões secando, utilize esse tempo para dobrar, triplicar, quadruplicar a tua produção, ou para você cuidar de você, ou cuidar dos teus filhos, cuidar da tua família, cuidar da tua casa, ir passear, ir dormir, descansar, ou vender mais, não sei, né? Então, é essa lógica por detrás secar ou não secar os macarrões. O fato de secar os macarrões em temperatura ambiente também afeta o aspecto físico dos macarrões, ou seja, o macarrão, quando ele fica em temperatura ambiente muito tempo, o merengue ele vai ter uma tendência a descer e a farinha de amêndoas vai ter uma tendência a ficar mais aparente, ou seja, a superfície do macarrão vai ter uma tendência a ficar toda granulosa. Então, se você perguntar para alguém que trabalha com merengue francês, merengue suíço, e que o macarrão fica todo enrugadinho por cima, provavelmente aquele macarrão ali, ele foi secado em temperatura ambiente. Agora eu quero saber de vocês que estão aqui comigo, vocês deixam ou não deixam o macarrão secando? Contem pra mim enquanto eu bebo uma água aqui. Quem é meu aluno, minha aluna não vale. Quem é meu aluno, minha aluna, eu proíbo secar macarrão. Proíbo secar macarrão e proíbo também secar farinha de amêndoa, tá, gente? Farinha de amêndoa é outra coisa. Não vão me perder tempo secando farinha de amêndoa, tá? É igual pegar gelo e começar a secar. É a mesma coisa, tá? Não pode fazer isso. Olha só quanta gente seca, gente do céu. Então essa aula aqui tá sendo super útil para vocês, né? Eu acho que é super importante vocês entenderem isso, né? A questão das bases para fazer os macarrons. Todas as bases podem ser utilizadas para fazer macarrão. A melhor delas é a técnica do merengue italiano, que vai dar um resultado visual muito melhor, uma textura muito mais legal para o macarrão também. Ele vai ficar mais crocantezinho por fora, vai ficar mais macio por dentro, mais úmido. Então isso também vale a pena, é um ponto positivo, porque vai trazer uma experiência melhor para o teu cliente, sem falar em termos de produtividade, né? Não é porque a maioria de vocês produz doces em casa que vocês precisam trabalhar de forma amadora. Não, ao contrário. Se você decidiu trabalhar em casa, é porque provavelmente você estava à procura de uma qualidade de vida melhor, né?
trabalhar em casa, fazer teus próprios horários, ter um pouco mais de tempo para você, para tua família. Então é importante, mesmo em casa, você ter uma produção em que você consiga escalar, né? Ou seja, ter uma produção enxuta, trabalhar com técnicas ali onde você não perde tempo. Então, só o fato de você não precisar deixar os macarrons secando, não secar farinha de amêndoa, é um tempo imenso que você economiza e que você consegue utilizar esse tempo para fazer outras coisas. É super importante. Então, é uma aula assim hoje, pessoal, para vocês realmente entenderem por onde começar e por quê, né? Não é porque alguém falou para você que o merengue suíço é mais fácil, ou o merengue francês é mais fácil, que vocês vão para o caminho mais fácil. O caminho mais fácil é aquele que te leva mais longe, né? Então, o merengue italiano muita gente tem medo porque ele precisa de um termômetro e porque você precisa entender como ele funciona. Senão, ele não funciona, tá? Não adianta pegar uma receita. Eu sou a prova viva disso. Eu tenho um monte de livro de macarrão que ensina a fazer merengue italiano, mas se eu aplicar o passo a passo do livro, dá completamente errado. Por quê? Porque os meus equipamentos são diferentes daquela pessoa que escreveu o livro, entenderam? Então, lá no curso eu trabalho com o que eu chamo de método dos 3 T's, né? Porque meu aluno e minha aluna sabe que isso é transformador, esse método. Porque a cada vez que o aluno vai fazer uma receita, que seja de ganache ou de macarrão, ou pouco importa, ele vai precisar observar os 3 T's, que é tempo, temperatura e textura. Né? Textura é você bater o olho ali na massa do macarrão, você saber se o ponto tá certo, se não tá, o que você precisa fazer no meio do caminho para corrigir, né? Precisa adicionar alguma coisa, precisa tirar alguma coisa. O aluno aprende isso nos meus cursos. Segundo ponto, tempo e temperatura. Você precisa aprender a pilotar essas duas questões, né? Por exemplo, merengue. Qual o tempo da sua batedeira? Qual a temperatura do merengue? Qual que é a temperatura que tem que estar a calda? Quanto tempo a calda tem que cozinhar? Isso de acordo com os teus equipamentos. Quanto tempo de cocção? Qual temperatura de cocção? Qual textura quando sai da cocção? Então, sempre os 3 T's. Infalível. Infalível, né? Todos os meus cursos, pessoal, são avaliados 5 estrelas pelos alunos da Hotmart. São os 2 cursos, né? Tanto o 360 quanto o MPT, são os melhores cursos de macarrons do Brasil lá na Hotmart, para qualquer um ver. Procura lá, Macarrons para Todos, Priscila Catapã, ou Fórmula Macarrão 360, Priscila Catapã. Lá na página oficial da Hotmart, todas as avaliações que estão lá são alunos. E nunca nenhum aluno saiu do curso falando que não consegui fazer macarrão. Impossível. Por quê? Porque o aluno tá ali no ambiente dele, que ele aprende a pilotar um ambiente, tá? E ele aprende a entender os porquês. Então, para vocês que querem aprender a fazer macarrão hoje uma vez por todas, que não aguenta mais perder farinha de amêndoa, a farinha de amêndoa tá cara, e não aguenta mais chorar de não ver o pezinho subir, ou sobe torto, ou estoura, oh meu Deus do céu, todo dia eu ouço esse tipo de história. Ai, Pri, mas eu já investi em 3 cursos, tô com medo de investir no teu. Pode investir no meu curso, eu coloco a minha mão no fogo, que se você entrar para qualquer um dos meus cursos, você sai fazendo macarrão. Que metodologia dos 3 T's funciona, aprovada por milhares de alunos. Então, vai fundo. Começa pelo MPT, tá? Se você tá com medo de investir no 360 eu não abro com frequência as turmas, né? São poucas turmas no ano. Mas se você tá com medo de investir, começa pelo MPT, que é o meu curso Macarrons para Todos, tá? Que vai ensinar a fazer os macarrons tradicionais com a técnica do merengue italiano, vai ensinar a fazer os recheios 100% naturais, todos à base de ganache, não uso pasta saborizante, não uso brigadeiro, não uso leite condensado, tá? Então é a técnica tradicional francesa. Vocês vão aprender o macarrão, o verdadeiro macarrão francês que nós temos aqui na França, tá? Se você vier aqui para a França provar os macarrons franceses, serão exatamente os macarrons que você vai fazer se você entrar para o curso.
tá? Exatamente o mesmo. E isso vai fazer toda a diferença no mercado, né? Porque a maioria das pessoas que já provaram macarrão ou tiveram experiências ruins, né? Que é aquele macarrão ressecado, aquele macarrão sem sabor, você não sabe o que é. Então, é importante você ter equilíbrio no sabor, equilíbrio na textura e respeitar a técnica original francesa. Isso não significa que você não possa abrasileirar o sabor, tá? Fica à vontade, mas não vai inventar moda de... não vai inventar moda de mudar a textura do macarrão. Aí não, né? É igual trocar o feijão por lentilha para fazer uma feijoada. Ah, não. Ah, não, aí não dá. Então é isso, gente. Para quem tem interesse em entrar pro MPT, você sabe que vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Ninho de Passarinhos, passarinhas. Vou deixar o link aqui embaixo para quem tem interesse de entrar no MPT e saiba que se você entrar pro MPT, curtir o curso, gostar, amar os macarrons, mais para frente, se você quiser se especializar ainda mais nos macarrons, aí na minha próxima turma, nas próximas turmas, quando eu abro o Fórmula 1 Macarrão 360, os alunos do MPT podem fazer o upgrade, né? Eles podem passar para o outro curso pagando um valor bem mais barato do que custaria de entrar direto para 360, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu amo quando eu venho explicar os porquês para vocês. Então, se você curtiu, não esquece de curtir o vídeo. Deus tá vendo, Nossa Senhora dos Macarrões tá vendo você não curtiu o vídeo, porque a professora tá aqui de coração para compartilhar conhecimento com vocês, porque conhecimento liberta. Então, vejo vocês amanhã lá no Insta, para quem me acompanha por lá, Priscila Catapan, às 10 da manhã, tem bate-papo sobre macarrão. Se você tem alguma dúvida que eu não respondi na aula de hoje, vem pro Instagram amanhã, todas as quartas tem live por lá e toda terça aqui, aula do nosso Macarrão Talk às 10 da manhã. Bisu, bisu, bisu para vocês. Tenham um excelente dia. Tchau, tchau.